Muito bom dia, prezados amigos. Queremos que este dia de sábado seja um sábado deleitoso. Ainda não estamos todos, porque alguns ainda estão a chegar, mas, pela graça de Deus, aqui estamos, numa semana que parecia ameaçadora de chuva, mas que estamos aqui com um lindo dia de sol, num local paradisíaco, como eu já dizia, aqui há umas semanas atrás. Bem-vindos, que se sintam bem e que Deus realmente nos abençoe nas reflexões, nas ideias que vão ser apresentadas, a começar pelos lindos hinos e as intervenções magníficas dos nossos filhos jovens que nos deliciaram com estas maravilhosas músicas. Hoje é um dia especial porque, para além de ser dia de sábado, é um dia em que vamos ter uma cerimónia simples, mas sempre relevante, da apresentação de um bebê, mas faremos mais tarde, de um menino que já nasceu o ano passado, mas que vai ser apresentado ao Senhor. Para as nossas visitas, dizer-vos que não se trata de um batismo, é apenas uma solicitação a Deus para que abençoe esta criança e os seus pais na sua educação. O batismo é uma coisa mais séria, mais tarde, na vida dessa criança que vai crescer, pela graça de Deus, e que tomará a decisão se um dia achar por bem. Mas hoje vamos viajar. Vamos viajar talvez a 6, 7 mil quilómetros de distância e 4 mil anos no passado. Vamos a uma terra que na altura provavelmente não era uma terra tão agradável como será hoje, tendo em vista que as condições de vida não eram tão importantes e tão requintadas. Eu vou tirar os meus óculos, que assim vejo melhor a minha Bíblia. E vamos até à terra do Iraque. Vamos ao sul do Iraque. No sul do Iraque, segundo dizem os historiadores, na Suméria, ou Caldeia, como mais tarde foi a ser chamada, começou a história. A história começa realmente na Suméria. Mas muito se passou desde a Suméria inicial e daquela região até ao momento em que nós nos vamos referir esta manhã. Eu queria dedicar estas palavras a Mariana, em particular, porque sei que ela também teve uma opção na sua vida semelhante ao homem de quem falaremos hoje, ou seja, de Abraão, aquele dito chamado pai da fé. 4 mil anos antes, na cidade de Ur da Caldeia, ali nasceu um jovenzinho, criado por seus pais, e que veio a tornar-se um homem muito importante. Chamo a vossa atenção já para o texto bíblico, capítulo 11 do Gênesis, a partir do verso 26, que diz o seguinte: Viveu Terá 70 anos, e gerou a Abraão, a Naor e a Harã. São estas gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, Naor e Harã, e Harã gerou a Ló. Morreu Harã, estando ainda seu pai vivo, na terra do seu nascimento, em Ur da Caldeia. Abraão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filho. Como terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, a mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur de Caldeus para ir a uma terra de Canaã. Mas quando chegaram a Harã, habitaram ali. Foram os dias de Terá 205 anos e morreu Terá em Harã. Bom,
Em primeiro lugar, eu gostaria de poder viver pelo menos como este Terá, 205 anos. Não acho? Seria uma boa idade. Aliás, eu tenho dito que eu quero viver até os 250, pelo menos. Mas já sabemos que os nossos desejos nem sempre se realizam. Ora, Terá realmente saiu com os seus filhos, com a sua parentela, as suas noras, os seus sobrinhos, os seus netos, para uma terra distante, para a terra de Harã. Mas esse chamado estava mais à frente, depois leremos, foi um chamado que nos diz a Bíblia, foi feito a Avram. Avram, o homem que seria o pai de uma grande multidão. Aí, umas 9 gerações antes, tinha-se dado um outro acontecimento tremendo na terra. Diz a Bíblia que os homens portaram-se mal. E de uma forma geral é isso que nos acontece. Nós achamos sempre que somos muito mais inteligentes do que Deus e por isso nós é que ajuizamos, nós é que sabemos. Aliás, há mesmo até um programa que é da comercial, da rádio comercial, muito interessante, realizado por crianças, que dizem, eu é que sei. E fazem umas perguntas muito giras às crianças. Eles dão umas respostas que nos fazem sorrir, se não rir à gargalhada, pela sua forma como ele se expressa. E da concepção que eles têm das coisas. Mas é verdade que às vezes é isso, nós ensinamos as nossas crianças já motivadas por este slogan, eu é que sei. E porque eu é que sei, faço sempre contrariamente àquilo que Deus quer e que Deus orienta. Deus quer que nós façamos a sua vontade. Não porque Ele seja um ditador e por isso temos que lhe obedecer. Deus quer que façamos a sua vontade porque Ele sabe que é esse o caminho certo para a nossa existência e para a nossa felicidade. Ele nos ama, nos quer bem e por isso Ele nos dá bons conselhos e sabe ao homem que os guarda no seu coração e os pratica. Pois, essas 9 gerações antes deste momento em que Abraão parte de Ur da Caldeia para ir para uma terra desconhecida, tratava-se de um momento crítico da história dos homens. A maldade era tão grande e a violência era tão grande, eu suponho que nós estamos a chegar lá quase semelhantemente como nesses tempos, e por isso Deus teve que tomar uma atitude. E diz-nos a palavra de Deus que o dilúvio veio e sobreviveram apenas 8 pessoas. Ninguém deu crédito à nossa pregação, todos escarneceram, até que um dia surgiu aquilo que ninguém sonhava. Chuva na terra, tempestade no mar, as ondas alterosas, as montanhas a decomporem-se e o mundo foi morto em água, tal como nos diz São Pedro também na sua segunda epístola. Esses homens que sobraram e que se multiplicaram lá para os nortes, a terra do Iraque, mais talvez na zona da Arménia, segundo dizem alguns historiadores, desceram, vieram mais para o sul, as terras eram mais férteis, mais quentinhas, e pararam numa zona muito fértil de Babel. E ali construíram uma torre, com medo de que não vá o diabo de selas, como diriam talvez no seu tempo, e vir novamente uma inundação e destruir toda a gente. Assim construíram um grande zigurato, uma grande torre, uma torre em degraus, uma pirâmide enorme, e ali queriam cultuar os deuses da terra, e a dado tempo essa cúpula dessa torre foi desfeita por uma tempestade. Ali eles se dispersaram, fugiram e foi um para cada lado, criando as nações que hoje existem por todo lado. Mas alguns desceram, Terá e talvez a sua prole, talvez ainda jovenzinho, disse, não, esta terra não é uma terra boa para viver, vão mais para o sul. E foi para a zona do Kuwait, antes de chegar ao Kuwait, no sul do Iraque, e ali, naquela pequena cidade de Ur, ali construiu a sua casa, a sua prole, os seus rebanhos, o seu comércio. Mas, realmente, os seus filhos cresceram, Abrão, Arã e os outros, e realmente repararam que a cidade já estava a ficar corrompida pela idolatria.
não sei qual é a atração que há pela idolatria, mas desde tempos imemoráveis até o dia de hoje, há uma atração enorme pelos deuses, pelos terrafim, as pequenas estatuetas que eles tinham, adoravam os seus deuses como estátuas votivas e faziam os seus altares. Ali em Ur também se construiu um grande zigurate, aliás, foi através dele que se conseguiu descobrir esta cidade em tempos já recentes. A Torre de Babel terá no sul, cidade de Ur. O que é isso, cidade de Ur? Já dizia a alta crítica do século XIX, por homens muito ilustres, protestantes, inclusivamente, filhos de pastor, que isso tinha sido tudo um mito, uma história que inventada pelos homens. E foi essa alta crítica do século XIX que teve o seu expoente máximo em Julius Wellhausen, um alemão que foi professor de teologia, que viveu de 1844 até 1918. Esse homem criou uma teoria tremenda com outros seus colegas, desmantelando completamente o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Isto é uma história, aquilo é uma adição, aquilo é uma glosa, e por isso reuniam todas essas passagens bíblicas como sendo invenções dos homens que sem valor nenhum tinham e por isso seriam a descartar. Realmente houve um homem que passou por lá, por Ur da Caldeia, chamava-se Job Taylor, em 1853-54, ele era um embaixador em Bassorá, embaixador de Inglaterra, passou por lá e quando viu aquele zigurate começou a desmantelá-lo, pensando que ia encontrar alguma fortuna no topo desse zigurate. Aqui há tempos, já vos tinha falado de Ur da Caldeia com todos os detalhes, não vou aqui perder tempo com isso, mas dizer-vos que veio outro mais tarde, em 1922, chamava-se Charles Leonard Woolley, outro inglês, que passou por lá, e esse já foi mais meticuloso. Já era um arqueólogo consagrado. E depois da morte de Wellhausen, foram descobertas os túmulos de Ur da Caldeia e a riqueza e a fortuna e a cultura, a cidade de Ur da Caldeia. Calaram-se as vozes da alta crítica. Os discípulos do Julius Wellhausen tiveram que reconhecer que nem tudo que está na Bíblia é mentira. Aliás, que nada que está na Bíblia é mentira. Eles gostariam, talvez, de não reconhecer essas passagens, assim como outras que estão no livro de Daniel e em outras partes, mas hoje a arqueologia demonstra realmente essas cidades e o conto bíblico é verdadeiro e nele podemos ter confiança. Mas dizia o texto em capítulo 12 de Gênesis, palavras de Deus dirigidas a Abraão, o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Lech lechá, berahetzah. É uma expressão muito típica e estudada pelos teólogos, que quer dizer sai, vai-te embora, vai, parte, segundo o teu coração. E assim farei de ti uma grande nação e te abençoarei. E Abraão reparou que realmente Ur da Caldeia já estava a ser uma cidade muito desenvolvida, já era. Essa cidade faria envergonhar-nos nas nossas aldeias, em Portugal e em muitos países, em que não temos nem sequer ainda saneamento básico, pois eles já tinham grandes estruturas sociais, arquitetónicas, que ainda hoje os fazem admirar. Então Deus disse a Abraão: Lech lechá, vai-te embora, Abraão, vai-te embora, vais para uma terra que mana leite e mel. Eu te direi qual é essa terra, confia. E Abraão arrumou a sua casa, com os seus pais, com a sua família e partiu. Partiu para onde? Para a direita não podiam ir, era deserto. Para a esquerda também, deserto era. Então caminharam para a nascente do rio Eufrates. Pelas margens do Eufrates havia oásis, havia zonas verdejantes, e ali com as suas ovelhas, suas cabras,
os seus rebanhos, sua família, bebés, pessoas idosas, como seu pai e outros, caminharam um longo caminho de 1.100 quilómetros. 1.100 quilómetros, podemos imaginar. Hoje é fácil. Amanhã a Mariana vai viajar daqui para a Estónia. São 3.000 quilómetros, em linha reta, de avião. Chega lá em 2, 3 horas, está lá. Pois, naquele tempo não era assim. Era tudo a pé, e com os camelos, e com os jumentos, e demorava dias e demorava meses. Chegaram a Harã e estavam cansados, certamente. Encontraram uma zona magnífica, verdejante. E ali eles acamparam, disseram: por aqui ficamos, já estamos bem, já saímos de Ur da Caldeia, aqui estamos bem com a nossa família. E ali se criou uma grande comunidade que ainda hoje existe. Harã, se forem ao Google, baterem no Google Harã, lá vai aparecer no este da Turquia, perto das nascentes do Eufrates, a cidade de Harã, com a sua verdejante natureza a toda a volta e depois montanhas secas à sua volta. Mas ali estiveram os tempos, mas Abraão tinha uma missão. Terás que ir para uma terra que emana leite e mel. Então Deus disse a Abraão, no verso 2 do capítulo 12 do Gênesis: farei de ti uma grande nação, te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção para todos os outros povos. Que grande promessa! Eu creio que é a promessa que todos nós gostaríamos de ouvir em todos os momentos. Abraão despede-se da sua família, que agora estava instalada, não queriam mais sair dali, e caminha para sul. Entra pela Palestina, vai para Siquém, Betel, 800 quilómetros de caminhada. E depois ali está instalado com o seu sobrinho Lot, e sabemos o que sucedeu com estes dois homens. Cresceram de tal maneira em pujança económica que chegou ao ponto que os seus rebanhos não tinham mais água para beber, não tinham pastos para se saciar. Andaram em querelas os servos de Abraão com os servos de Lot. Então eles se separaram para 2 lugares. Mas a fome veio, e então tornou-se difícil viver naquela parte. Abraão sente necessidade de caminhar mais 500 quilómetros para o sul e vai até o Egito. No Egito, quando ele entra, vê realmente uma sociedade já bem desenvolvida, com o seu faraó, e, como ele estava casado com uma meia-irmã, ele disse: minha mulher é tão bela, tão bela, tão bela, que se eles sabem que ela é minha mulher, certamente atentarão contra a minha vida, por isso é melhor dizer que é a minha irmã. E de facto, era uma meia mentira, uma meia verdade. E assim tentava ele enganar o faraó e talvez salvar a sua vida. No entanto, Deus não ficou contente com isso e vai admoestar o faraó, de certa maneira. E o faraó diz: como trataste-me mal, como me mentiste, não podes estar mais no meu país. Então prepara uma escolta do seu exército que leva Abraão para fora dos seus termos, conduz-o até à fronteira com Israel, do tal Israel, e ali Abraão terá que viver novamente sozinho na terra da Palestina. Podemos aqui contar 1001 questões. Já falámos da querela entre os servos de Lot e de Abraão. A prisão de Lot escolheu a parte mais verdejante das cidades, Sodoma e Gomorra. Ele se instalou e depois houve uma guerra, uma pequena guerra, e ele foi cativo com essas nações. Mas Abraão vai lá buscá-lo e resgatá-lo. Mas que dizer do encontro de Abraão com o rei de Salém, Melquisedeque? Que dizer de Sodoma, a cidade que vai ser destruída e que ele intervém também? Que dizer ainda de Isaac, Ismael, também da infertilidade da sua mulher? Como poderia ser isto? Realmente, Sarai era uma mulher infértil. Como é que Deus disse que a sua prole seria como as estrelas do céu? Como é que isto se poderia realizar? Ele ficou, pensou,
e realmente a mulher chegou à conclusão: marido, de mim não vais ter hipótese de ter filhos. Melhor é tu chegaste à minha serva Agar, e segundo o costume da época, quando ela estiver para dar à luz, dará no meu regaço. E esse será chamado meu filho, apesar de ser filho da serva. Tais eram os costumes, tais eram as formas de viver. Mas mal Agar ficou grávida, a senhora ficou ciumenta. Como é isso? Querelou com ela. E Agar fugiu para o deserto. E reparem aquilo que diz o texto de capítulo 16 de Gênesis, em que fala precisamente de Agar e do seu Ismael. A partir do verso 7 diz: o anjo do Senhor, quem é o anjo do Senhor? Cristo Jesus. O anjo do Senhor encontrou junto a uma fonte de água no deserto. O vento não ajuda. A fonte que está no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vieste e para onde vais? Ela respondeu: estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que por numerosa não será contada. Disse-lhe também o anjo do Senhor: concebeste e terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será como um jumento selvagem entre os homens, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Grande promessa Jesus ali pessoalmente fez a Agar, esta serva. E esta promessa veio-se a cumprir um pouco mais à frente, como sabemos, no capítulo 21, em que o menino já era nascido. Abraão tinha cerca de 100 anos quando Isaac vai nascer. Esta criança já tinha cerca de 15 anos e realmente esta Agar exaltou-se perante a sua senhora. Achava-se muito mais importante, porque a outra era uma inútil, não tinha filhos. E realmente naquela época uma senhora sem filhos era uma senhora desprotegida, era uma senhora sem interesse, pois só aquela que dava à luz filhos daria riqueza para o futuro, daria descendência para o seu marido. E Sarai estava triste, e quando nasceu o menino, querelaram novamente estas duas senhoras, ao ponto que Sarai vai pedir, ou Sara, mulher de Abraão, vai pedir para que o marido despeça a sua serva. E esta criança mais a sua mãe vão ser abandonados, vão ser despedidos. Diz o capítulo 21, a partir do verso 14: então se levantou Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre um ombro dela. Também lhe deu o menino e a despediu. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de uns arbustos e foi assentar-se em frente dele, à distância como que de um arco, um tiro de um arco, pois dizia: que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Agar sabe que os seus dias chegaram ao fim, e por isso o seu filho vai morrer à sede, à fome, e ela também. Mas, há sempre mais na história com Deus, mas ouviu Deus a voz do menino. Ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar. Quem é o anjo de Deus? É Cristo. Desde o céu, dizendo: que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde estás. Ergue-te, levanta o rapaz e toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Grande promessa. Grande promessa. A promessa aos agarenos, aos ismaelitas. Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço e foi encher de água o odre e deu de beber ao rapaz.
Deus estava com o rapaz, isto é, com Ismael, que cresceu e, habitando no deserto, foi flecha. Sim, mais tarde, no capítulo 25, nós temos então, por assim dizer, a conclusão deste pacto que Deus fez com Agar. Diz-nos ali a partir do verso 12 do capítulo 25, são estas as gerações de Ismael, filho de Abrão, de Agar, a egípcia, serva de Sara, que Sara lhe deu. São estes os nomes dos filhos de Ismael pela sua ordem, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdil, Mibsã, Misná, Duná, Massá, Adad, Temá, Jetur, Nafis, Kedama. Foram estes os filhos de Ismael e foram estes os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, 12 príncipes, segundo as suas tribos. E foram todos os dias de Ismael 137 anos. Cumpriu-se a promessa com Agar. 12 nações abençoadas, 12 tribos, tal como Jacó mais tarde vai ter 12 filhos. Os agarenos, os ismaelitas, não são nada mais nada menos que aqueles que nós reputamos por árabes ou islâmicos, que estão por toda a parte espalhados por muitas nações. E eles receberam uma bênção enorme da parte de Deus, uma promessa de Cristo à sua ancestral Agar, Abraão. Eles são também filhos de Abraão. Eles são os irmãos, os meios-irmãos dos judeus. Se hoje Abraão viesse cá, ele ficaria muito triste por ver estes dois filhos, os descendentes destes dois filhos, a gladiarem-se, a lutarem uns contra os outros. Certamente que ele ficaria envergonhado de um ato tão simples que não teve intenção malévola de ter filhos de Agar. O conselho da sua esposa, inclusivamente, se ele soubesse as consequências que disso iriam resultar, ele certamente ficaria muito triste. Às vezes as pequenas coisas da vida são assim. Nós pensamos que são pequenos acidentes da vida, coisas sem importância, mas ao fim e ao cabo elas podem ter grandes consequências no futuro. Agar ali ficou e depois então Isaac vai nascer de Sarai, de Sara, e vai crescer, vai se desenvolver. Entretanto, Sarai, ou Sara, morre e ele fica triste pelo falecimento da sua mamã, até que Abraão lhe arranja uma esposa que vem lá de Harã. Envia Eliezer, um dos seus empregados, escolher-lhe uma esposa. Se fosse hoje, não sei o que é que diriam os nossos jovens, mas talvez a palavra de Deus tenha mais sabedoria do que o eu é que sei. Às vezes nós continuamos com o eu é que sei. E por isso, realmente, Deus preparou um povo através deste jovem, Jacó, que vai ter depois dois filhos, como sabemos, Esaú Isaac vai ter dois filhos de Rebeca, vai ter Jacó, que depois tem também o Esaú, os dois irmãos gêmeos, que também discutem um com o outro por causa da primogenitura. Sabemos também ainda que Abraão, depois de ter enviuvado, vai tomar uma nova mulher. Vai se casar com Ketura, isso está no capítulo 25, no verso 1, a qual lhe vai dar 5 filhos: Zimrá, Joquezã, Medã, Midian, Gisbac e Suá. Porquê é que eu vos falo disto? Porque talvez dentro de algumas semanas, quando aqui me apresentar novamente, eu vou-vos falar destes povos. Vou falar destas... É bom que hoje vejamos estes nomes, tenhamos em conta qual foi a prole deste homem chamado Abraão. A promessa lhe foi feita. Deus é o Deus dos impossíveis. Deus disse: vais ter uma grande prole, como as estrelas do céu.
E se hoje as pudéssemos contar, grandes nações, grandes partes do mundo são descendentes destes povos, se não uma grande maioria dos povos que existem, sobretudo no Próximo Oriente, no Norte da África e, por que não, na Europa. A promessa foi feita, e era isso que eu queria chamar a vossa atenção, prezados irmãos. Deus cumpre sempre as suas promessas, quaisquer que sejam os nossos disparates. Se Deus nos chama para uma missão e diz que nos vai abençoar, não teremos que duvidar, ainda que as circunstâncias da vida possam parecer e demonstrar tudo o contrário. Ficamos perplexos porque não vemos senão o dia da manhã, 4 ou 5 metros à frente, e não sabemos o futuro, e ainda bem que não sabemos o futuro, mas é por isso que às vezes duvidamos da palavra de Deus. Assim duvidaram os homens da alta crítica. Abraão não era um mito. Ur da Caldeia não era um mito. O Elazar devia ser envergonhado se fosse vivo. Mas as descobertas arqueológicas de Ur da Caldeia só apareceram depois da sua morte. Ele não teve o privilégio de saber disso. A graça divina está sempre presente para nos dar a possibilidade de ultrapassarmos situações impossíveis. Às vezes uma doença, um lar dividido, tantos problemas que nos surgem na vida. E nós não vemos sequer a solução para eles. Deus tem sempre uma solução para cada um de nós. Abraão é, sem dúvida alguma, o pai de muitas nações. Aliás, as 3 religiões monoteístas do mundo dependem de Abraão, este homem que teve a coragem de ouvir a voz de Deus, Lech Lechá, e ele levanta-se, organiza a sua família e sai para uma terra que não sabia para onde. Meus prezados irmãos e amigos, assim é conosco, com cada um de nós. Deus também nos chama, Lech Lechá, vai no teu caminho, qualquer que seja a tua disposição. Eu te mostrarei o caminho. Deixa que eu te guie. E se nós assim fizermos, o Senhor cumprirá com a sua palavra. E todos nós seremos grandemente abençoados. Pois é este o meu desejo, que todos nós, neste dia de sábado e de hoje para o futuro, sejamos pessoas grandemente abençoadas. Mas para tal temos de ter algo de muito importante. Crer nas promessas de Deus. Às vezes elas parecem irreais. Como é que Jesus vai voltar e vai ressuscitar os mortos se eles estão todos desfeitos? Alguns foram queimados vivos, outros morreram comidos por feras, por tubarões. Como é que é isso? Eu não sei. Mas Deus tem uma ciência que nós desconhecemos. E por isso nós podemos crer que um dia Jesus virá e vai renovar, vai fazer este jardim muito mais belo do que ele é. E realmente nós podemos confiar nas suas palavras. Às vezes há textos que nós ficamos, e muitos crentes ficaram no passado, será que é verdade? Será que os crentes têm razão? Será que não existiu? Ficam na dúvida. Mas um crente sincero crê na palavra de Deus, porque mais tarde ou mais cedo a explicação virá e tudo se fará novo. Que Deus nos abençoe, nos oriente, nos dê a sua paz e a sua graça, e que nós possamos confiar no Senhor. É melhor assim. Então eu vou agora chamar aqui à minha presença um casal muito querido, a Mariana e o seu querido marido Andrés, que vão trazer na nossa presença aqui o Paul Cruz Nacur. Eu espero não estar dizendo separado ao ler este nome da Estónia. É um casal, uma menina portuguesa de Cascais, com um menino da Estónia, da cidade de Tartu, creio que é dito corretamente, e que se conheceram e se interessaram em formar o novo lar. A Mariana, tal como o Abraão, ouviu a voz, Lech Lechá, levanta-te, vai. E foi para longe da sua terra, 3.000 quilómetros de avião, de estrada devem ser alguns mais. Bom, é certo que o Abraão foi, saiu de Ur, nunca mais voltou à sua terra. A Mariana já cá voltou.
E a Mariana terá muitas hipóteses de voltar quantas vezes quiser com o seu querido marido e com o seu Paulo, para que veja os seus familiares. Por isso ela não está longe, está apenas a 2 horas de distância, 2 ou 3 horas. Mas que Deus vos abençoe, que Deus vos oriente para que possais educar este Paulo nos caminhos do Senhor. Eu tenho aqui uma coisinha no bolso, eu costumo ter lá em casa, não sei se conseguem ver, mas pelo menos a Mariana vê, uma mezuzá, que é mezuzá. É uma pequena caixinha, esta por acaso é metálica, e lá dentro tem textos bíblicos, o qual eu vou ler para vós, que se encontram no capítulo 11 do livro de Deuteronômio, e que os judeus costumam colocá-la na ombreira direita à entrada, quem entra, a entrar na ombreira direita da casa, das suas casas. Os esquenazis inclinam-na, os sefarditas, portanto aqui da Península Ibérica, os judeus da Península Ibérica, colocam-la na vertical, a 7 palmos do chão. E lá dentro estão textos bíblicos, e um deles é este que eu vos vou passar a ler. Deixa eu ver se o vento não me incomoda, que diz assim, está no capítulo 11 de Deuteronômio, verso 13 a 21. Mariana e Andrés, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para recolhais o vosso trigo, o vosso vinho e o vosso azeite. Darei ervas aos vossos campos, ao vosso gado, e comereis e vos fartareis. Cuidai para que o vosso coração não se engane, e desviando-se sirvais a outros deuses, e vos prostreis diante deles. Então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e Ele fechará os céus, para que não haja chuva, e a terra não dê o seu fruto, e cedo desaparecereis da boa terra que o Senhor vos dá. Gravai estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinais nas vossas mãos e pondo-as com faixas entre os vossos olhos. Ensinai-as aos vossos filhos, falando delas assentado na vossa casa, andando pelo caminho e deitando-se e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais das vossas casas e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor vos der, sob juramento prometeu dar aos vossos pais, como numerosos são os dias em que o céu permanece sem a terra. Meus prezados Mariana e Andrés, assim o Senhor prometeu, mas este texto começa por um se condicional, um se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos. Realmente o Senhor tem a graça de vos dar a bênção do céu sobre vós, sobre a vossa saúde, sobre os vossos empreendimentos, quer sejam agrícolas ou não, sobre os vossos negócios. Quem sabe outros filhos virão. Que Deus vos abençoe grandemente e que possais viver felizes na terra diante de Deus com todos os dias que Ele vos vai conceder. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Nós íamos chamar aqui agora os meninos. Creio que os meninos da igreja têm algo também para apresentar ao Paulo. Eu ia talvez chamar aqui as crianças. Possam vir aqui à frente. São umas crianças, algumas grandinhas, mas são as crianças da nossa igreja. Elas vêm aqui, vamos lá ver se eu consigo ler o que elas têm aqui para vós. Veem que os balões têm, este diz paz para o povo, esse diz amigos,
de Jesus, alegria, saúde, sabedoria, e este que aqui diz que não é lindo, amor, tantos desejos que estes meninos têm para o Paulo e para a sua linda família, o Andrés e a Mariana. Que o Senhor vos abençoe grandemente. Eu queria aqui dizer algo que a Igreja de Cascais me vai permitir. A Mariana, se estivesse aqui mais alguns anos, por acaso ela partiu, o Deus a chamou, muito bem, que seja feliz, mas se ela estivesse aqui mais um aninho ou dois, ela é nomeada anciã de igreja, eu tenho a certeza absoluta. Por isso eu hoje, sem ter a ordem da igreja, mas eu diria, Mariana, tu és honoris causa anciã da igreja de Cascais. Que Deus te abençoe, que possas ser uma grande mulher na terra por onde partiste e que continues lá a levar o teu ministério, que eu sei como tu és envolvida na igreja, para que o Andrés também, o teu querido companheiro, um jovem carinhoso, simpático como ele é, desta semana ou a semana passada, estivemos juntos ali uma pequena brincadeira, não é? Mas que ele quis construir uma casinha de bonecas arquitetada pelo avô, e já vi fotos de que está construída. Agora as crianças já podem lá habitar. Eu ia pedir que viesse aqui mais junto de mim, para que eu possa pegar no baby. Será que ele... Oh, alô? May I? Não sei, que lindo, menino. Que temos que mostrar. Oh, parece que ele não gosta do meu colo. É melhor estar ao colo do papá. E nós vamos aqui, reverentemente, fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus para este casal. Gostaríamos de nos recolhermos um pouco enquanto aqui proferimos este desejo de bênção para esta família. Senhor nosso Deus, nós sabemos quão difícil é educar uma criança. Quantas peripécias, quantos acidentes, quantos episódios diferentes vão surgir na nossa vida. Nós queremos te pedir, Senhor, que tu abençoes a Mariana e o Andrés, que lhes dês sabedoria, ciência, Senhor, capacidade financeira também para educar esta criança, dando-lhes saúde física, mental e, sobretudo, uma saúde profunda espiritual, que ele possa seguir as pisadas dos seus pais. E um dia, pela tua graça, segundo a tua promessa, possamos estar todos, e eles também, com os seus filhinhos, na pátria celeste. É o nosso desejo e te pedimos a bênção para esta família e para este bebê. Em nome de Jesus. Amém.
Vamos orar para finalizar o momento de culto. Podemos colocar de pé para orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, queremos agradecer os momentos que passámos aqui até agora, Senhor. Queremos agradecer a certeza que podemos ter nas Tuas promessas, Senhor, que nunca falham. E também pedir que nos ajudes a colocar-nos à Tua disposição, Senhor, para que os planos que tens para a nossa vida se cumpram, que as nossas decisões estejam em linha com os Teus planos também, Senhor. Queremos também agradecer por todas as bênçãos que colocaste na nossa vida, Senhor, e pedir que o Teu Santo Espírito aqui continue nos momentos que estão a seguir. É tudo o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, um bom sábado, queridos irmãos. Vamos agora passar rapidamente ao nosso momento dos anúncios. Informo desde já que a extensão completa dos anúncios vai ser colocada no nosso grupo de anúncios, para o efeito, no WhatsApp. Aqui vamos apenas fazer um resumo dos mais importantes. Começando pelos dízimos e as ofertas, que poderão ser colocados no final do programa à saída, junto do portão de entrada, junto de uma